Evangelho da Transformação e não da Decisão, por Paul Washer. Parte 2. Vivemos numa época humanista. Durante as últimas décadas, o homem tem lutado para tirar Deus da sua consciência e da sua cultura. Tem derrubado cada um dos altares visíveis do único Deus verdadeiro e tem construído monumentos dedicados a si mesmo com o zelo de um fanático religioso. Isso não é uma luta entre o secularismo e o pensamento religioso. Não pense isso, porque o secularista tem uma religião. E algumas vezes ele é muito mais fanático em sua religião do que qualquer cristão jamais pretendeu ser. O homem tem conseguido fazer de si mesmo a medida central e o fim de todas as coisas. Ele louva o seu próprio valor inerente, exige homenagens à sua autoestima e promove o cumprimento de suas ambições e de suas autorrealizações como a coisa mais importante a ser feita. Se você não crê que isso se tem alastrado dentro do cristianismo, então você não leu o livro Sua Melhor Vida Agora, porque é exatamente disso que se trata. Ele menospreza o remorso de sua consciência. Ele não pode removê-lo, ele está ali para ficar. Ele menospreza o remorso da sua consciência como remanescente de uma religião antiquada de culpa, o cristianismo. Ele livra a si mesmo de qualquer responsabilidade do caos moral que o rodeia, culpando a sociedade, ou pelo menos essa parte da sociedade que não tem alcançado a sua iluminação, entre aspas. Qualquer sugestão de que sua consciência pudesse estar correta em seu testemunho contra ele mesmo, de que ele poderia ser responsável pelas quase infinitas variedades de maldade no mundo, é impensável para esse homem. Por essa razão, o Evangelho é um escândalo para o homem caído, porque expõe suas ilusões sobre si mesmo e o convence de sua queda e de sua culpa. Esse é o primeiro e principal trabalho do Evangelho, e esta é a razão pela qual o mundo detesta tanto a pregação do verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho arruína a festa do homem, faz cair chuva sobre a sua cabeça, expõe as suas falsas crenças e faz ver que o imperador está nu. Agora, as Escrituras reconhecem que o Evangelho de Jesus Cristo é uma pedra de tropeço e uma loucura para todos os homens de todas as eras. E vou dizer isto mais adiante. Não apenas é um escândalo, mas deve ser um escândalo. Foi um dos reavivalistas do passado que disse: como é possível que o mundo não tenha ido bem com o homem mais santo que andou sobre a terra, mas pode viver bem conosco? Nós deveríamos ser um escândalo. Agora, nós não temos que viver como um bando de escandalosos. Não temos que fazer um monte de loucuras. Basta ser fiel a esta única proclamação: Jesus é o Senhor de tudo. Agora, tentar remover o escândalo dessa mensagem é anular a cruz de Cristo e seu poder salvador. Devemos compreender que o Evangelho não é somente escandaloso, ele deve ser. Através da loucura do Evangelho, Deus decretou destruir a sabedoria dos sábios, frustrar a inteligência das mentes mais brilhantes e humilhar o orgulho de todos os homens, com o fim de que nenhuma carne se glorie em sua presença, assim como está escrito: mas o que se gloria, glorie-se no Senhor. O Evangelho de Paulo não apenas contradizia a filosofia religiosa e a cultura dos seus dias, como também declarava guerra contra elas. Não uma guerra política, não uma guerra militar, mas uma guerra espiritual pela verdade. Recusava a trégua ou fazer tratados com o mundo, e não se conformava com nada menos do que a redenção absoluta ao senhorio de Jesus Cristo, até que cada um dos nossos pensamentos fosse levado cativo a Cristo. Faríamos bem em seguir o exemplo de Paulo, devemos ser cuidadosos, a fim de rejeitarmos qualquer coisa em conformar com o nosso Evangelho à moda do momento ou ao desejo dos homens carnais. Uma coisa sobre missões. Existe todo tipo de missões neste mundo. Não necessitamos de mais missões, mas a maioria delas não é bíblica. Deixe-me compartilhar algo com aqueles de vocês que são novos missionários. As missões devem ser definidas pelo exegeta, pelo teólogo.
isto é, pelo estudioso das Escrituras, não pelo antropólogo ou pelo sociólogo, nem pelo expert em novas tendências culturais. Fazemos missões e evangelismo de acordo com as palavras sagradas da Escritura. E não precisamos da ajuda de Wall Street. Não temos o direito de diluir a afronta do Evangelho ou civilizar suas exigências radicais, com o objetivo de fazê-lo mais atrativo a um grupo ou aos membros carnais da igreja. Nossas igrejas estão cheias de estratégias para fazê-las mais evangélicas, embrulhando o Evangelho, removendo e retirando o fio da navalha para que ele seja mais aceitável aos homens carnais. Nós devemos buscar ser agradáveis. Mas devemos nos dar conta de que importa agradar somente a um, e esse é Deus. Se nós estamos nos esforçando e a nossa mensagem adaptáveis, então devemos adaptá-las a Ele. Se estamos nos esforçando para edificar nossa igreja, então devemos edificá-los sobre uma paixão de glorificar a Deus e um desejo de não ofender a Sua Majestade. Não importa o que o mundo pensa de nós. Não estamos aqui para buscar as honras desta terra, mas sim as honras dos céus. Agora, outra coisa que quero mencionar antes de irmos para a pregação. Nossa mensagem não é apenas escandalosa, ela é inacreditável. Eu quero que saibam isso, é uma mensagem inacreditável. Como já havia dito antes, Paulo na carne teria todas as razões para se sentir envergonhado do evangelho que ele pregava. E havia ainda outro motivo para ter vergonha. O evangelho é uma mensagem absolutamente inacreditável, um aviso absurdo para os sábios desse mundo. Como cristão, nós às vezes falhamos em perceber o quão assombroso é quando alguém crê em nossa mensagem. No sentido, o evangelho é tão inverossímil que a sua propagação pelo Império Romano é prova da sua natureza sobrenatural, e que jamais poderia atrair alguém completamente ignorante quanto é arraigado na filosofia grega ou em superstições pagãs para que viesse a crer nessa tal mensagem sobre um homem chamado Jesus. Ele nasceu sob circunstâncias questionáveis, numa família pobre, em uma das regiões mais depreciadas do Império Romano, e ainda assim o Evangelho indicou que ele era o eterno Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Foi um carpinteiro de profissão, um mestre religioso itinerante, sem qualquer instrução formal, e ainda assim o Evangelho reivindica que ele e ultrapassa toda a sabedoria do filósofo grego e dos sábios romanos da antiguidade. Foi pobre e não tinha onde repousar sua cabeça, e ainda assim o Evangelho reivindica que por 3 anos ele alimentou milhares pela palavra, curou todo tipo de enfermidade entre os homens e até ressuscitou os mortos. Foi crucificado fora de Jerusalém como um blasfemador e um inimigo do Estado, e ainda assim o Evangelho reivindica que foi o evento fundamental em toda a humanidade, o único meio para a salvação do pecado e a reconciliação com Deus. Foi colocado numa tumba emprestada, e ainda assim o Evangelho reivindica que ao 3º dia ressurgiu, apareceu a muitos e em 40 dias ascendeu aos céus, se assentando à direita da majestade nas alturas. Assim o Evangelho reivindica que um judeu pobre e blasfemador pelo seu próprio povo e crucificado pelo Estado é agora o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É o seu nome todo joelho se dobrará, incluindo os Césares. Agora você tem alguma ideia como é impossível para qualquer um nos tempos de Paulo crer nessa mensagem? É impossível. Quem jamais poderia ter crido em tal mensagem, senão pelo poder de Deus? Não há outra explicação. O Evangelho nunca poderia ter sido levado para fora de Jerusalém, muito menos ao Império Romano e a toda a nação desse mundo, a menos de que Deus tenha estabelecido a mensagem teria morrido desde o momento em que foi anunciada, se tivesse dependido da eloquência ou dos poderes apologéticos dos seus pregadores. Todas as estratégias missionárias do mundo e todas as artimanhas astutas do mercado de Wall Street nunca poderiam ter feito avançar o Evangelho, o tropeço e a loucura do Evangelho. Martin Engel escreveu sobre o velho escândalo da cruz. Crer que o único Filho pré-existente do único Deus verdadeiro, o mediador na criação, o redentor do mundo, tem aparecido em tempos recentes num lugar afastado da Galileia, como um membro da obscura nação dos judeus, e ainda pior, tenha morrido a morte de um criminoso comum numa cruz, somente poderia ser considerado como um sinal evidente de insanidade mental.
Essa verdade traz ao mesmo tempo um encorajamento e uma advertência para os que pregam o Evangelho. Primeiro, é um encorajamento saber que a simples proclamação fiel do Evangelho irá assegurar o seu avanço contínuo no mundo. Segundo, é uma advertência para que nós não sucumbamos à mentira, de que podemos fazer avançar o Evangelho através de habilidades, eloquência ou engenhosas estratégias de crescimento de igrejas. Tais coisas não têm poder para produzir a impossível conversão dos homens. Nós devemos nos lançar com desejo esperançoso aos únicos meios bíblicos para fazer avançar o Evangelho, a ousada e clara proclamação de uma mensagem, da qual não apenas nós não temos vergonha, mas na qual nós cremos e nos gloriamos, porque é o poder de Deus para a salvação de qualquer um que creia. Agora, quero terminar dizendo isso. Nós vivemos numa época incrédula e cética. Nossa fé é ridicularizada como um mito sem esperança. E somos vistos seja como fanáticos de mente fechada, seja como homens de mente fraca, vítimas de um engano religioso. Tal forma de ataque frequentemente nos coloca na ofensiva e tentamos contra-atacar e provar a nossa relevância com a apologética. Quero dizer isso, eu estou de acordo com a apologética. Mas ainda que algumas formas dessa disciplina sejam muito úteis e necessárias, devemos nos entender que o poder ainda está na proclamação do Evangelho. Não podemos convencer um homem a crer mais do que podemos levantar os mortos. Tais coisas são a obra do Espírito de Deus. Os homens são atraídos à fé somente através da obra sobrenatural de Deus, e Ele tem prometido trabalhar não através da sabedoria humana, nem através de habilidades intelectuais, mas através da pregação de Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Temos que encarar o fato de que nosso Evangelho é uma mensagem inacreditável. Não deveremos esperar que alguém nos dará atenção, muito menos que irá crer, sem uma obra graciosa e poderosa do Espírito de Deus. Quão desesperançosa é a nossa pregação quando separada do poder de Deus. Quão dependente de Deus é o pregador. Todo o nosso evangelismo é nada mais do que uma incumbência de tolos, a menos que Deus toque nos corações dos homens. Não obstante, Ele tem prometido fazer justamente isso se nós fielmente pregarmos o Evangelho.